Seja bem-vinda à aula da Bolsa Rosana. Olha só que linda que ficou esse modelo. Ela é ali um tradicional com toque de modernidade, né? Porque a gente trabalha com os squares, trabalha ali com o formato tradicional de bolsa, mas tem todo o charme especial da lateral com os squares, do fechamento, da alça única. Então ficou um modelo assim muito moderno, lindo e chique. Também com tamanho ótimo e espaçosa. Então, a bolsa Rosana foi feita no fio de poliéster 5 mm. Aqui eu trabalhei com duas cores, o Poly VIP da VIP Acessórios, usei a cor Mocha Mousse e Fendi. Coloquei um tassel aqui, que também é da VIP. Essa alça em madeira também da VIP, e ela é uma alça em madeira única, ó. Ela não é o par, ela é única. Então, ela é bem grossinha, tem quase 2 dedos. Não é uma alça pesada. E ela ficou muito linda aqui, combinou super nessa bolsa e com esse tipo de fechamento. Vou abrir aqui a Rosana para você ver como é por dentro. Ela é com botão de imã aqui, né, no fecho, na base. E aqui dentro eu também coloquei outro botão para fechar aqui. Já que a gente trabalha com a alça apenas de um lado, foi necessário colocar esse botão aqui para ela ficar mais firme e com fechamento melhor. Eu não coloquei forro, ela tem o ponto bem fechadinho e o acabamento por dentro fica bem bonito, como você pode ver. Aqui nos squares tem os buraquinhos, mas não algo que vai fazer com que as coisas caiam da bolsa. Então, eu não vi necessidade de forro. Olha só como fica bonita por dentro. E como o ponto também é igual por fora e por dentro. Então, eu não vi necessidade nenhuma de forro nela. Ela ficou super espaçosa. Vou colocar o rolo aqui, o que sobrou, só pra você ter uma noção. Super espaçosa mesmo, tamanho ideal. Vou passar aqui as medidas que ficou. E a gente já vai falar do gasto em fio. Ó, de altura, a Rosana ficou com 22 centímetros. De largura, ela ficou com 24. 22 por 24. E a profundidade aqui da lateral ficou 8 centímetros. Certo? Poliéster, 5 milímetros. Como eu falei, trabalhei com as cores Fendi e Mocha Mousse. No total, foi gasto de 550 a 600 gramas de fio, no total da bolsa, se você for fazer toda de uma cor. Como eu trabalhei com duas cores, a base principal nessa cor, eu usei 400 gramas para fazer a base. As laterais e o fecho foram 160 gramas. Então, por isso que eu falo que a média total de fio vai ser de 550 a 600 gramas. Poliéster 5, certo? Fendi e Mocha Mousse. Super casou essas duas cores aqui. E você pode muito brincar com as cores. Você pode fazer, quando se aproximar do verão, pode fazer ela numa pegada mais colorida, fazer os squares, um de cada cor. Pode fazer cada linha de uma cor. Pode fazer ela toda de uma cor. Tem várias combinações de cores também que vai ficar bonita entre si. Também ficaria lindo se eu usasse o Fendi aqui e o Mocha Mousse aqui. Então, dá pra brincar muito aí com as cores nela, ou fazer toda de uma cor, se você é mais clássica. Já passei aqui os materiais que foram utilizados, né, a alça. Eu usei essa alça, mas você pode trabalhar com alça em couro. Até acrescentar também aqui, usando essa alça, acrescentar uma em couro pra usar na lateral. Pode trabalhar com alça em couro de mão, com alça em madeira que vem no par, uma de cada lado. Então, tem várias opções aí que dariam certo. Eu amei com essa. E repetindo, alça, fio, tassel, até o botão também, você encontra no site da VIP Acessórios, lá na nossa lista de fornecedores, tem o site e tem cupom de desconto de 10% para você, aluna. Então, falei aqui dos materiais, passei o gasto em fio, as medidas. Vou trabalhar com fio 5, então vou usar a agulha 4,5 da Prim, sempre uso ela. Se você assiste muito minhas aulas,
vai ver que eu sempre uso ela pro fio 5, 4,5 milímetros. Eu acho ela ideal pro fio 5 milímetros. Isqueiro não pode faltar. Fita métrica. Linha e agulha para costurar o botão. Essa daqui é uma linha pés-ponto, que ela é mais grossa, ela é diferente da linha de costura comum. A agulha também é uma numeração maior, de acordo para a linha, que é até mais fácil para costurar, porque a linha de costura comum a gente usa uma agulha bem fininha, né? Marcadores de pontos, é sempre bom ter por perto. E nesse caso aqui também usei 2 botões, né? Usei o botão aqui e outro dentro. Então, 2 botões. Esse daqui é o tamanho 18 milímetros. Escolhi para ela os acessórios no prata, coloquei etiqueta. Essa etiqueta é da Arena Metais. E a argolinha aqui também que eu coloquei para prender o tassel no prata. Então, é isso. Esses são os materiais que você vai precisar para fazer a Rosana. Agora, vamos pro passo a passo dela. Então, vamos aqui à primeira aula, e nessa aula a gente vai fazer toda a base principal ali da bolsa e os squares. Serão 3 partes dessa, que são as laterais e o fecho, certo? Então, vamos fazer toda a parte aqui e na segunda aula a gente vai unir tudo e montar a bolsa. Antes da gente iniciar, eu vou passar a largura, que ela ficou aqui, ó. Ela ficou com 24 centímetros de largura. Isso aqui vai determinar a largura da bolsa. Se você quiser fazer a bolsa mais larga, é só iniciar com mais correntes do que eu vou iniciar aqui. Aqui eu vou iniciar com 26 correntes. Se você quiser ela maior, pode iniciar com 27, 28, 29, 30. Não importa se o número é par ou ímpar, ok? Vai apenas determinar a largura da sua bolsa. A altura, eu subi um total de 49 carreiras, que deu um tamanho de 53 centímetros. Mas essa parte da altura já não vai mais determinar o tamanho, e sim a quantidade de carreiras. Por quê? Precisa ter a quantidade de carreiras para encaixar nas correntinhas aqui da minha lateral, certo? Então, eu subi 49 carreiras no total. Vamos iniciar essa parte. Então, vamos dar início aqui à base. Eu vou posicionar o fio dessa forma, tô com a cor moca mousse, 5 milímetros, agulha 4,5. Vou passar a minha agulha por baixo e giro. Seguro, laço o fio, faço uma correntinha. Tenho aqui o meu nó corrediço. Pode ser que você faça de outra forma, não tem problema. A partir de agora, eu vou subir 26 correntes. 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Subi as 26 correntes. Eu vou agora subir 2 correntes de virada, porque a gente vai trabalhar com ponto meio alto. Então, subi as 26, vou subir agora 1, 2, que vão virar. Subi as 2, eu vou voltar com esses nozinhos por trás e eu vou pular 1, 2, vou vir na terceira. Pulei o primeiro nozinho, pulei o segundo, vou vir no terceiro. Laço o fio, laça o fio, não esquece de laçar. Entra aqui nesse primeiro nozinho,
Laça novamente, traz da altura. Você vai ficar com 3 laçadas na agulha, vai laçar e tirar as 3 de uma vez. No próximo, laça o fio, entra no nozinho, busca atrás da altura, ficou com 3, tira as 3 de uma vez. Laçou, entrou, buscou, deu altura, tira os 3 de uma vez. Você vai seguindo com esses pontos até o último nozinho dessa carreira. Fazendo pontos meio alto. A base da bolsa Rosana é bem simples, rápida e gostosa de fazer. Vai ficando assim. Vou adiantar até o último. Vim aqui, ó, até o finalzinho, fiz o último ponto, no último nozinho, as correntinhas ficaram aqui embaixo. Eu vou subir uma corrente e girar. Girei, eu tô aqui no avesso do ponto meio alto. E ele vai ter sempre esse tracinho inclinado, ó. Tem a correntinha, tem esse tracinho maior inclinadinho. Então, subi a corrente e girei, eu vou laçar o meu fio, vou entrar com a agulha, pegando essa laçadinha aqui que tá inclinada e sair, e as duas alcinhas da corrente. Então, eu pego essa laçadinha que tá inclinada e as duas alcinhas da corrente. Laço o fio, já entro aqui no primeiro espaço. No primeiro da altura, fica com 3, tira as 3. Laçou, entrou, pegou a alcinha, pegou a correntinha da altura, tira as 3. Laçou, entrou. Não esquece de dar a altura correta, ó. Laçou, não fecha aqui forçando o fio. Dá a alturinha. Quando a sua agulha estiver acima das correntinhas, ó, é a altura correta para fechar. E vai ficando assim. Vai ser assim por todas as carreiras. Bem simples, né? Nem sempre a gente precisa de pontos mirabolantes para fazer uma bolsa bonita. Tô usando aqui o ponto meio alto, entrando num cantinho um pouco diferente do comum. Ponto vai e vem, e vou fazendo a minha base. Vou chegar aqui e mostrar mais uma vez a virada.
Ó, tô chegando aqui no finalzinho, vai ajeitando sua base, quem manda no crochê é você. Então, vai ajeitando, se ela tá entortando. Aqui no final, ó, pode ficar um pouco confuso, por quê? Vai ter a sua última correntinha, certo? E aqui abaixo dela vai estar o tracinho inclinado que a gente tá entrando. Esse tracinho aqui. Então, eu vou laçar, vou pegar ele e pegar as duas correntes. Busco o fio, dou a altura, fechei, fiz o último ponto. Subo uma corrente, virei. Virei, laço o fio e entro já nesse primeiro aqui. Entro pegando essa laçadinha inclinada e a corrente. Dou altura, tiro as 3. Laçou, vai no próximo. E assim você vai seguir por todas as carreiras. Sem forçar demais o seu ponto, da altura correta. E aqui no final, novamente, ó, você vai fazer a última corrente, ela fica repuxada pra cá, mas tá aqui, ó, a última correntinha e a laçadinha inclinada. Então, o último ponto é aqui. Pode ser que ele esteja um pouco apertado, mas você vai fazer o último ponto aqui, sempre. Ficou com dúvida se fez a quantidade correta de ponto? Conta. Ó, comecei com 26 correntes, certo? Aqui na segunda carreira vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26 pontos. Então, vai ser 26 pontos em cada carreira. Você vai seguir fazendo isso, eu subi 49 carreiras. Então, vou adiantar aqui minha base, vou voltar com ela pronta pra gente ir para as próximas partes. Fiz aqui, ó, subi as 49 carreiras, já cortei o meu fio e puxei tudo. Fiz o último ponto, cortei o fio e puxei, não subi mais corrente, certo? Vou reservar essa parte que tá pronta e vou iniciar os meus squares. Vou posicionar o fio aqui na minha mão, ó, na palma da mão. Vou girar. Passo aqui por cima. Fio posicionado dessa forma, agora, eu vou passar a agulha aqui, ó. Não vou passar por essa, pelo fio que tá vindo do novelo. Eu vou passar a minha agulha, seguro com o polegar, eu giro e agora sim eu entro lá no espaço. Feito isso, eu vou laçar o meu fio aqui, ó. Tô com a agulha lá por dentro. Lacei. Dei a altura. Fico aqui com 2 laçadinhas na agulha. E agora eu laço o fio e tiro as 2. Fiz isso, subo uma corrente. Dessa forma, eu fiz aqui um ponto alto fake, ou seja, eu vou iniciar já com ponto alto, não vou iniciar com aquelas tradicionais correntinhas, porque elas ficam aparentes no trabalho. Quando é um fio muito fino, elas não ficam. Mas no fio de poliéster, no fio de malha, eu sempre inicio um anel mágico de ponto alto com um ponto alto fake. Se não pegou, volta um pouco o vídeo, coloca no slow motion, na velocidade mais lenta. Tem essa opção aí nas configurações do vídeo. Então, ó, fiz o ponto alto fake, eu vou subir uma corrente. Certo? Mesmo depois de fazer aqui, fazer o ponto alto completo, eu subo uma corrente. Por quê? Porque vai ficar sempre uma corrente entre um ponto e outro. Subiu essa corrente, aí você vai colocar o marcador nela. Certo? Agora, eu vou fazer mais um ponto alto aqui dentro do anel. Finalizei o ponto alto,
vou novamente subir uma corrente. Terceiro ponto alto dentro do meu anel. Finalizei o ponto alto, subo uma corrente. Quarto ponto alto, ó, da altura, tá? Tira dois e sobe uma corrente. Então, ó, vai ficando os pontos aqui e um espacinho entre eles por causa das correntes. Ao todo, vão ser 8 pontos altos. E ao finalizar cada um, sobe uma corrente. Tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 6. Corrente. 7. Corrente. 8. Corrente. Então, fiz o 8, que é o último, e também subi a corrente. Agora, eu vou fechar o meu anel com cuidado. Folguei aqui para não perder. E vou fechando o anel. Agora, no lugar, ó, que eu fiz aqui que eu coloquei o meu marcador, vou tirar, vou vir com a agulha de trás pra frente, levo essa laçadinha lá pra trás. Aí, vou regular ela. A laçadinha tá aqui. Vou regular ela. Então, aqui, regulei ela entre o primeiro ponto alto e o último. Eu vou entrar aqui no meio deles, ó. Bem embaixo onde eu levei a laçada. Transfiro a laçada de volta pra minha agulha. Puxo o fio aqui por dentro. E vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro ponto dessa segunda carreira agora. Esse fiozinho, lá do início, deixa ele aqui, que você vai usar ele já já. Então, no próximo espaço aqui, ó, vai ter os espacinhos, né, entre um ponto e outro. Então, no próximo, eu vou colocar 7 pontos altos no mesmo canto, isso mesmo. Então, vou laçar, vou entrar aqui no meio mesmo do espaço, ó. Dou altura, tiro duas. Fiz aqui um ponto alto. Vou colocar mais 6 no mesmo canto. 2. Parece que não vai caber, mas cabe. 3. 4. Vai abrindo. 5. Não coloca um por cima do outro. Ó, deixa os fiozinhos lado a lado. 6. E 7. Então, coloquei um ponto baixo, no próximo espaço, 7 pontos altos. No próximo espaço, aí eu vou colocar mais um ponto baixo. E no próximo, novamente, 7 pontos altos. Ou seja, eu vou intercalar entre um ponto baixo e 7 pontos altos. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Eles ficam bem apertadinhos e vai abrir esse buraquinho aqui, que é super normal. Tá aqui, ó, na outra base. Os buraquinhos fazem parte desse início. Fez os 7, no próximo espaço, cuidado para não pular ele, faz um ponto baixo.
E vai seguir com isso até aqui. 7 altos, um baixo, 7 altos, aí aqui tá um baixo que já foi feito. Eu entro no meio mesmo, ó, no buraco mesmo. Vai ajeitando eles. Três. 4. 5. 6. 7. Aí, no próximo espaço, ponto baixo. Ó, vai ficando quadradinho. Dois. 3. 4. 5. 6. E 7. O 7º, ó, eu vou entrar, fazer o 7º, o último ponto. Peraí. Porque aqui eu comecei com ponto baixo, certo? Então, eu vou terminar com 7 altos. Fazer o 7º, ó, eu vou entrar, laçar o fio da altura, aí vou tirar 2. E os outros 2, pra fechar totalmente o ponto, eu vou puxar, ó, aquele meu fiozinho lá da sobra. E fecho com ele. Aí, o fio do novelo, ele vai ficar aqui. Então, o fiozinho da sobra, aqui tá o primeiro ponto baixo, que tá a corrente. Então, identifica o ponto baixo, e aqui é a corrente acima dele. Vem de trás pra frente, leva a laçada pra lá. Vem aqui por trás, ó, sai na correntinha que ele tá saindo. Puxa. Dessa forma, eu dei acabamento aqui, fiquei com o fio do novelo pra cá. Dei acabamento nessa minha primeira etapa. Vou diminuir um pouquinho essa pontinha e já dou acabamento nele, ó. Eu já pego esse fiozinho e escondo aqui por baixo dos pontos. Corto o próximo. Se não tiver escondido a ponta do meio aqui, também é a mesma coisa, vai esconder por dentro. Queima. Quando vai derretendo, você vem com algo, vou usar a tesoura aqui, pressiona por baixo dos pontos. Que ele cola. Então, você vai precisar fazer 9 quadradinhos desse. Já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos aqui os 9 prontos já, como num passe de mágica, só que não, foram feitos um por um. E eu vou uni-los de 3 em 3. Então, vou unir 3 assim, 3 assim e 3 assim. Para a união, eu vou usar a agulha de tapeceiro e o próprio fio. Então, vou pegar aqui um pedacinho de fio. Peguei mais ou menos 60 centímetros de fio, acho que é o suficiente. Vai passar aqui na agulha. Antes de queimar, eu vou primeiro passar.
Vou pegar um quadradinho. Vou vir aqui por trás e vou passar dessa forma aqui por baixo de alguns pontos. Até chegar na quinazinha dele. Puxo. Quando chegar aqui próximo de esconder, eu queimo. E pressiono pra colar. Dessa forma, eu prendi o fio aqui no primeiro quadrado. Vou unir 3. Então, pra unir aqui, eu vou usar, ó, das correntinhas de cima, vai ter a do meio, daquele pontinho que você fez no meio. Você vai contar 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Vai totalizar 9 correntes aqui que a gente vai usar para prender. Então, eu tô com o fio aqui, eu vou sair nessa primeira corrente, de baixo para cima. Vou separar minhas 9 aqui também. Você pode até unir, ó, com marcadores, pode facilitar. 1, 2, 3, 4. Separar as 9. Esse aqui é o que vai ficar no meio, então ele vai ficar preso dos dois lados. Separar mais 9 aqui do outro lado. Ó, quanto que tá no marcador? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode ficar parecendo que ele tá mais repuxado para um lado, mas é porque nos pontos isso vai fazendo com que ele fique repuxado, mas aí a gente vai ajeitando, ó. Você se baseia pela correntinha do meio, que é aquela corrente que tá aquele ponto baixo. A gente vai fazendo um ponto baixo e 7 altos. Então, a correntinha que pertence ao ponto baixo, você se baseia por ela como a do centro. Achou a do centro? 1, 2, 3, 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Então, vou prender aqui. Não vou colocar essa primeira não, que a gente já vai começar nela, né? Vou achar as 4 aqui também. Pronto. Já sei os locais que eu preciso entrar. Então, tô com o fio aqui. Eu vou entrar na minha primeira corrente, pegando só a alcinha de trás, ó. Só a alcinha de trás. Vou trazer esse fio pra frente. Feito isso, eu vou pegar uma alcinha da minha corrente do outro lado, a que tá com o marcador, né, que eu já marquei. E vou voltar pela mesma corrente que eu saí, sendo que agora de baixo pra cima. Peguei a desse lado, só uma alcinha. E pego a mesma que eu acabei de sair. Puxei. Agora, eu faço a mesma coisa com a próxima corrente. Pego uma alcinha daqui, a outra daqui. E vou fazendo uma costura. Tem várias maneiras de unir o square, né? Eu escolhi essa daqui.
Então, você vai fazendo isso até completar as 9, né? A gente separou 9. Então, até completar as 9, você vai fazendo isso daqui. Vou agora pra última, ter um marcador. Fiz a última, eu vou voltar pela frente aqui, ó, da que eu acabei de fazer. Volto aqui pela frente só pra ir lá pra trás dos squares. Fui pra trás, posso tirar esse marcador aqui já também. Eu vou vir com um fio aqui por dentro dos pontos até chegar aqui na união do próximo. Então, eu vou simplesmente só passando por dentro dos pontos. Só pra chegar aqui no local que eu vou ter que prender novamente. Cheguei. Vou novamente sair aqui, ó. Aqui tá com o marcador. Vou pegar só uma alcinha dela. Pego ela do outro lado, só uma alcinha também, e volto pelo mesmo canto. Aí, eu já prendo aqui a primeira. Vou pra próxima. Pego uma alcinha dela por cima e do outro lado pego a alcinha por baixo. Próximo. Ele vai fazendo até completar novamente as 9. Vou aqui pra última, tiro o meu marcador. Volto lá pra trás. E tenho aqui a minha lateral com os 3 squares presos. Agora é só esconder esse fio aqui por dentro e dar o arremate final. Passou por dentro de alguns pontos. Até o avesso fica bonito, né? Mas a frente é essa. E você vai repetir o processo, fazendo isso com os outros 3 e os outros 3. Você vai precisar de 3 partes dessa. Então, vamos começar a união da bolsa, finalizar ela. Eu tô com a pontinha aqui ainda, eu vou dar acabamento nessa ponta. Vou definir qual a parte vai ficar pra dentro da bolsa, qual vai ficar pra fora, né? Aí vai de escolha sua. Eu vou deixar essa parte aqui pra fora
Então, eu vou arrematar aqui pela parte que vai ficar dentro. Vou passar aqui os pontinhos. Ajeita aqui para não ficar repuxado, ó, a primeira correntinha, que a gente vai usar ela. Isso aqui eu posso cortar e colar. Colar, que eu digo, é queimar e pressionar, né, para ele colar. Pronto. Vou repetir a mesma coisa aqui desse lado. Vou pegar minhas outras partes, reservo uma, que é do meu fecho, e vou pegar as laterais. Com a ajuda dos marcadores de ponto, eu vou colocar elas no local antes de começar a minha união. Primeiro um lado, depois o outro. Então, aqui, ó, eu vou deixar as 9 correntinhas aqui de cima, igual a gente tava pegando as 9 aqui, eu vou deixar as 9 aqui livres também. Então, me baseio pela do meio, pontinho do meio, tá aqui ela. Conto 1, 2, 3, 4 para um lado. Boto o marcador na próxima, que essa daqui eu vou usar. Conto 1, 2, 3, 4 pro lado e boto o marcador na próxima, que é a que eu vou usar. Então, deixo 9 livres, vai ser a parte de cima ali da bolsa. Essa daqui que eu vou usar, eu vou prender com a primeira corrente daqui, ó. Da parte de cima, a primeira correntinha aqui, o primeiro espacinho, ainda de cima, é o que eu vou unir aqui. Do outro lado, a mesma coisa. A gente começa pela correntinha aqui em cima, não pela lateral. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu abrir, pra mostrar melhor. Ó. Nessa primeira corrente aqui. É aqui que eu vou unir o primeiro ponto. Então, prendi aqui, deixei as 9 livres aqui em cima. E agora, eu vou começar a minha união. Você pode escolher se você quer fazer essa parte da união com o fio dessa cor ou dessa cor. Ou se você tá fazendo todo de uma cor colorida, escolhe aí a cor que você quer que fique a bordinha aqui da bolsa. Eu vou fazer no fende. Então, eu vou posicionar dessa forma. Vou começar por esse lado. E vou pegar onde tá o primeiro espaço aqui, a primeira correntinha, onde tá o meu marcador. Aqui. Primeira corrente, certo? Das que estão aqui em cima, a primeira. Pegando aqui do lado uma alcinha de frente pra dentro. De baixo pra dentro. Pegando uma alcinha daqui da minha lateral. Pego o fio e puxo por aqui. Posso tirar aqui o marcador, né? Vou tirar aqui pra mostrar melhor. Tô com a laçada aqui. Opa, deixa apertadinho. Essa pontinha você deixa aqui e o fio do novelo você passa por cima dela pra travar ela.
Agora, você vai observar que aqui, ó, vai ter um fio pertencendo a cada carreira. E a gente vai usar cada um deles. Então, vai ter um que vai estar um pouquinho mais alto e outro mais baixo. Um mais alto, outro mais baixo. A gente vai usar todos eles. Então, vai ser uma correntinha para cada carreira daqui. Fiz aqui o primeiro, eu vou pro próximo, pegando um fio só. E a próxima corrente lá da lateral. Assim, baixíssimo. Folga um pouquinho. O próximo, ó, vai ter a da frente e a de trás. Eu vou pegar a de trás e uma alcinha lá da lateral. Aí, o próximo é o que tá só um mais na frente. Eu pego aqui e uma alcinha lá da lateral. O próximo é o que tá embaixo, eu pego de baixo. Cuidado pra não pular nenhum, tá? Tanto aqui como aqui. E vai vir fazendo até chegar aqui na parte da união dos quadradinhos. Ó, cheguei nas correntinhas que estão unindo um quadrado no outro. Ó, essa e essa, tá vendo que ela tá repuxada? Porque elas estão unindo o quadrado da costura que a gente fez. Então, as duas vão ser uma só pra mim. Eu não vou fazer um baixíssimo nessa e outro nessa. Eu vou fazer um baixíssimo aqui no meio, que vai servir para as duas, ok? Então, vou pro próximo espaço aqui. E vou pegar meio que em direção com a costura, ó. E faço um baixíssimo. Vou pro próximo aqui. E cuidado para não entrar na correntinha que está unindo os dois quadradinhos. Você vai pra próxima. As duas que estão unindo vão pertencer a um baixíssimo só. Aí, vai seguir aqui. Observa bem o local que você tá entrando, não tem erro. É um ponto para cada carreira aqui da base principal. Um vai estar mais baixo, outro vai estar mais alto. Cheguei novamente na minha costura, ó. Tá aqui a corrente de um lado e a corrente do outro. Eu não pego nenhuma das duas, eu vou pegar esse elozinho da costura do meio. Mas antes eu entro aqui, né, obviamente. Pego o elozinho aqui da costura do meio. Faço meu baixíssimo. Não entro na correntinha que tá na união, vou pra próxima. Pego o primeiro aqui, vou pra próxima aqui. Vai ficando assim, nossa costura. Aqui na parte de baixo, vai seguir a mesma coisa. Vai ser um para cada corrente e até chegar aqui na costura novamente. Ó, às vezes parece que tá bem distante, né, o daqui do daqui. Então, cuidado para não pular, ó. Tá aqui ele, e a outra correntinha, ela tá um pouco mais em cima, mas você vai puxando e não vai pular nenhuma. Então, vai observando bem para não cometer um erro aqui e no final não encaixar a sua lateral na base.
já tô finalizando a parte de baixo, vou pro outro lado aqui já. Opa, já ia cometendo um erro, ó. Já ia pegando um baixíssimo aqui. A gente não pega, lembra? Tá aqui a corrente que foi as duas, a desse e a desse quadrado, foram feitas a costura. Então, aqui nessa parte, eu vou pegar a parte da costura aqui no meio, ó, entre as duas. E não vou usar as duas. Aqui eu já passo para a próxima corrente. Ó, tô chegando aqui no finalzinho. Vou fazer o penúltimo. E o último é onde tá o meu marcador. Que é aqui na primeira correntinha. E prendi minha primeira lateral. Fica bem firmezinho. Agora, pra chegar aqui na outra, eu vou simplesmente dar continuidade aqui aos meus baixíssimos por toda a borda aqui da bolsa. Então, não vou precisar cortar o fio. Venho fazendo baixíssimos aqui, pegando só as correntes, até chegar do outro lado. Ó, eu vou meio que no automático, mas eu sempre folgo, ó. Folgo e vou pro próximo. Folgo e vou pro próximo. Folgo e vou pro próximo. Para os baixíssimos não ficarem apertados e ficarem repuxando. É importante folgar um pouco. Cheguei aqui na minha primeira corrente. Vai ser novamente o local que eu vou prender. Vou separar aqui as minhas 9 de cima, novamente. Se baseia pelo pontinho lá, que fica sozinho no meio. Tá os 7 altos, o pontinho do meio. Segura na correntinha dele, contando 1, 2, 3, 4 pro lado. A próxima é a que você vai prender. Desse lado a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. A próxima é a que você vai perder. E vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sobrando em cima. Então, essa vai unir com essa, e já vou marcar a outra lá, com a primeira corrente. Eu vou deixar ela aqui no cantinho. E vou pra minha última correntinha aqui. E pego a alcinha de lá, que eu coloquei o marcador.
e faço baixíssimo. A próxima já é logo aqui, ó. Já prende com a próxima corrente. Vai lá pra debaixo. E cuidado pra não pular nenhum. Mais uma vez eu vou mostrar. Ó, tenta entender se você tá confusa. Cada carreira vai ter um baixíssimo. Sendo que como a gente trabalha o ponto vai e vem, então um vai ficar mais alto, aí tem um nozinho separando e a outra mais baixa. Essa que tá mais baixa, você vai sempre pegar a daqui de trás, ó. Essa daqui, certo? Aí vai ter essa mais alta, que tá bem marcada, e depois é a de baixo. A mais alta, a de baixo, a mais alta, a de baixo, certo? Chegou aqui na parte da costura, pega o meio e não pega as correntes. Aqui já vai para a próxima corrente. E vai novamente seguir, igual fiz do outro lado, até costurar toda ela novamente. A mesma coisa que foi feita aqui. Pronto, vim prendendo toda a outra lateral. Vou fazer aqui o último ponto, último baixíssimo. Onde tá o meu marcador. E agora, novamente, eu volto aqui contornando a outra borda da bolsa. Com baixíssimo. Até eu chegar... Opa. Até eu chegar onde eu tinha iniciado aqui. Cheguei aqui no finalzinho, posso cortar, puxo tudo. Vou vir com cuidado nesse primeiro baixíssimo, com a agulha de baixo pra cima, passando por ele. E levo essa pontinha pra cá. E vou voltar com ela aqui por dentro. Venho aqui por dentro. E puxo essa pontinha pra cá. E dei acabamento. Agora, essas duas pontas... Deixa eu trazer essa outra pra dentro. Eu vou dar um nozinho aqui bem de leve, só pra garantir. E vou passar as pontinhas aqui por dentro, pra escondê-las.
Puxa uma. Pra elas chegarem aqui próximo dessa parte dos pontos altos, ó, fica mais fácil passar por baixo deles. E eu posso cortar. E pronto. Bolsa quase pronta. Está faltando os acessórios para finalizar ela, né, 100%. Olha como ela fica bem espaçosa dentro. Agora você vai escolher aí os acessórios que vai colocar, a alça. Eu optei por essa alça em madeira, né, como você já sabe. Ela é uma alça única, ela é bem larga. E o fecho vai ficar assim. Daí, você pode colocar apenas o fechamento aqui, ó. E colocar outra alça. Pode colocar uma alça em madeira dupla, né? Uma aqui e outra aqui. Escolhe aí que opção você quer fazer. Vamos agora à aula de acabamentos da bolsa Rosana. Vamos finalizar ela 100%. Tá aqui, ó, prontinha para os acessórios. Então, aqui a gente vai aplicar o fecho, prender a alça, colocar os botões. Vamos aplicar 2 botões, porque eu escolhi essa alça em madeira única. Então, ela não é o par, ela é única. Ela é bem mais larga, tem quase 2 dedos. Ela não é uma alça pesada, tem um peso legal. E ela vai ficar presa só de um lado da bolsa. Então, para ela não ficar pendendo, o que eu resolvi fazer? Eu vou colocar um botão para fechar a bolsa aqui dentro. Depois que eu prender a alça, eu vou colocar um botão aqui dentro. E o outro vai ser aqui no fecho. Se você vai aplicar outro tipo de alça, alça em madeira, ou outro tipo de alça que seja o par, um do lado do outro, não precisa do botão. Se você vai aplicar também uma alça transversal, uma alça em couro, não precisa do botão interno, apenas do botão do fecho. Mas no caso dessa alça aqui, eu achei necessidade de colocar 2, vai ficar melhor. Também vou aplicar esse tassel lindo, tassel baby, da VIP Acessórios. Ele super combinou, ó, com o Mocha-Mousse e o Fendi. Todo esse material aqui, tassel, argola, fio, alça, botões, como se você viu a lista de ficha técnica dela, a lista de materiais, são todos VIP Acessórios. Você tem cupom de desconto lá na nossa lista de fornecedores. Então, eu vou começar aqui fazendo um contorno no meu fecho, nessa parte do fecho. Eu vou fazer um acabamento em ponto baixíssimo. Pegando aqui, ó, as correntinhas. Só pra ficar... melhorar o acabamento mesmo, ficar mais bonito ali. Já que ele vai ficar na parte da frente da bolsa, né? Então, vou contornar, ó, simplesmente com pontos baixíssimos, pegando as correntinhas. Ok? Vai vir por toda a borda, fazendo pontos baixíssimos. Aqui é a mesma coisa, as duas correntinhas que estão na costura do meio, vale por uma. Então, eu vou passar aqui no meio. E dou continuidade lá no outro square já. Opa, que eu peguei só uma alcinha, são as duas. Folga um pouco, vai pro próximo, folga, vai pro próximo. E vai contornar tudo.
Como vai ficando melhor com acabamento em baixíssimo e sem. Então, vou contornar tudo e chegar aqui do acabamento. Cheguei aqui no final, cortei o fio. E vou dar acabamento. Primeiro baixíssimo, de baixo pra cima, puxo o fiozinho. E ele volta pra dentro da correntinha que ele tá saindo. Então, venho aqui por dentro. Saio com a agulha no meio da corrente. Puxei o fio. Correntinhas ficaram contínuas aqui. E aqui atrás é só esconder essas sobrinhas. E tá pronto o nosso fecho. Agora, vamos começar a prender a alça. E nessa parte, eu vou usar a agulha de tapeceiro. Eu vou pegar o fio da cor da base principal. E vou separar aqui 2 metros de fio. Mais ou menos. Pra essa parte. Então, separa aí 2 metros de fio, você não quer que falte, te garanto. Aqui você vai escolher a parte da frente da sua bolsa. Eu vou escolher essa. E vai prender a alça na parte de trás, apenas na parte de trás. Aqui atrás, vamos entrar entre a primeira e a segunda carreira de pontos. Aqui tá a primeira, a segunda. Então, a gente vai entrar entre elas. Pegando, vamos precisar de 4 buraquinhos. Então, eu vou separar os 4 buraquinhos do meio aqui da minha bolsa. Então, 1, 2, 3, 4, eu acho que são esses. Deixa eu medir quanto que tá pra cada lado aqui. Ó, vou marcar com a agulha aqui. Os 4 buraquinhos do meio. 1, 2, 3, 4. Entre um ponto e outro. Deixa eu medir quanto tá pra cada lado aqui, pra saber se eles estão realmente no meio. 10 centímetros. 10 centímetros. Então, você vai separar os 4 buraquinhos aqui do meio para começar a prender a alça, ok? Então, vou entrar lá por dentro, pelo primeiro desses 4, entre a primeira e a segunda carreira, e aqui entre um ponto e outro. Vou puxar meu fio e deixo uma ponta pra dentro. Posiciono a alça aqui. E com ela aqui em cima, eu vou passar por cima dela, por dentro, aliás. E vou voltar novamente no mesmo buraquinho. Volto no mesmo buraquinho. E cuidado pra isso aqui não vir junto, ó, ele vai ficar aqui dentro. Então, vai puxando aqui com cuidado. Deixa um pouco folgado, depois você aperta puxando essa ponta. Vai entrar pela segunda vez dentro da argola.
e vai novamente sair no mesmo lugar. Vai puxar até o fim. Aqui, ó, já alinha o fio um ao lado do outro. Não deixa os fios passando um por cima do outro. Puxa até o fim. Agora, eu vou apertar lá com minha pontinha. Ela vai ficando bem em cima mesmo da borda da bolsa. Então, passei 2 vezes, vou pra terceira. Entro novamente na argola. E saio no mesmo espaço. Mais uma vez, alinho o fio aqui. Os 3. E agora, o quarto. Entrei pela 4ª vez, saí no mesmo espaço. Esse fio aqui é a pontinha lá do início. E vai alinhando um fio do lado do outro. Pronto, eu passei 4 vezes. Passei 4 vezes, vai apertando bem isso, tá? Vai deixando bem apertadinho. Fiz isso, agora eu vou entrar e sair já no próximo buraquinho. No buraquinho do lado. Entrei uma, vou entrar 2, sair no mesmo espaço. Aperta. Vou entrar 3, sair no mesmo espaço. Vou entrar pela 4ª vez na argola, sair no mesmo espaço. Entrou 4 vezes, vai entrar a 5ª vez na argola e sair no próximo espaço do lado. Entramos agora no terceiro buraquinho aqui. Lembra que são 4, né? É agora novamente. Uma. No mesmo canto. 2. No mesmo canto. Sempre apertando bem. 3 no mesmo canto. Completou 4 fios, ó, saindo do mesmo canto. Aí, você já vai pro próximo buraquinho. Vou fazer agora o último buraquinho aqui. Passar pela última vez. Alça presa.
Ver se tá tudo bem apertadinho. Se ela tá no meio. A alça presa, eu vou agora pegar o meu fecho. Tá aqui, ó. Vou separar 6 correntinhas aqui do meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou começar nessa. Eu saí aqui no mesmo canto, então eu vou passar pro buraquinho do lado. Não vai ser mais pra prender a alça, agora vai ser pra prender o fecho. Então, eu usei 4 pra prender minha alça. Agora, aqui por dentro do fio, ó. Eu saio do lado do buraquinho aqui, no próximo buraquinho, na direção que eu tava seguindo. Agora, eu vou pegar o meu fecho, vou separar 6 correntes aqui dele. 6 correntinhas aqui do final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui são as 6 centrais. Eu vou entrar, pegando a primeira aqui, ó, de baixo pra cima, que é a frente do fecho, de baixo pra cima. Agora, eu vou pra próxima corrente e vou entrar lá no primeiro espacinho que eu tava prendendo a alça. No mesmo buraquinho. Puxo até o finalzinho. Agora, lá dentro, eu volto pelo próximo buraquinho e vou pegar a próxima correntinha do fecho. Puxei. Vou para a próxima corrente aqui e entro no próximo espaço que eu tava prendendo a alça. Agora, aqui por dentro, entro no próximo espaço. E saio na próxima corrente. Puxa, puxa apertando, tá? E agora, vou pra sexta e última correntinha. E entro no próximo espaço aqui também. Pronto, prendi meu fecho, tô com o fio dentro da bolsa. Ele vai passar por aqui por dentro pra fechar, né? Agora, pra isso aqui ficar ainda mais fixo, eu vou dar passar uns pontos por aqui, ó, pra fixar o fecho nessa parte aqui da alça. De forma que ele fique assim. Então, eu vou voltar aqui pra passar pra fora da bolsa novamente. Vou sair aqui próximo das correntinhas de cima. Voltei. Vou passar, ó, com a minha agulha por baixo dos pontos aqui do fecho. Puxo todo o fio. Agora, eu vou passar aqui, ó, pegando todos os pontos que prenderam a alça. Isso, eu vou apertando. Aí, vou novamente passar pelo mesmo espaço que eu entrei aqui no fecho. Puxa e volto por dentro dos pontos de alça. 2 vezes é o suficiente. Pronto, dei uma prendida aqui. Agora, eu ajeito e ver se tá tudo ok no lugar.
Vai ficar assim. Eu vou agora voltar com esse fio só pra dar acabamento. Vou voltar aqui pra dentro. Vou com essa outra ponta dar um nozinho. E agora é só cortar e esconder essas sobras por dentro dos pontos e queimar. Alça presa, agora a gente falta apenas aplicar os botões. Então, como eu falei, eu vou colocar um botão dentro e outro fora. Então, o de dentro, ele vai ficar costurado aqui, ó. Bem rente. Bem rente aqui a minha alça. Bem na bordinha da bolsa mesmo. Bem embaixo da alça, ele vai ficar aqui, o primeiro botão. O segundo, você vai fechar aqui o seu fecho, sem forçar ele. Você vai respeitar a altura aqui da alça. Então, sem forçar o fecho, pra não fazer isso na alça, ó. Sem forçar, você vai marcar o local aqui e costurar o outro botão aqui, ok? Então, eu vou usar o botão de costura. Esse daqui é o 18 milímetros, tamanho, na cor prata, que eu vou colocar os acessórios do chaveiro e a etiqueta no prata. Então, vou costurar um botão aqui e o outro aqui. Vou mostrar aqui, costurando uma parte do botão, que vai ser o mesmo processo em todos os lados. Então, eu pego a parte mais fininha, sempre coloco na aba e a outra parte aqui, certo? Já no caso do lado de dentro, tanto faz qual vai ficar de cada lado. Então, eu vou posicionar aqui primeiro, antes de prender na minha base. É isso aqui que controla a marcação do de lá. Peguei linha pés-ponto, é uma linha mais grossinha, a cor bem aproximada do fio. Passei uma ponta, não levo a ponta até o final, e lá no final, deixo o nozinho. Vou posicionar aqui bem no centro. Vou passar, pegando o crochê aqui, em algum fiozinho de baixo pra cima. Só pra prender o meu fio, a minha linha no crochê. Ó, como ele tá com o nozinho na ponta, deixa eu puxar aqui. Eu puxo, ó, e o nozinho fica preso entre o fio. Vou passar aqui, por baixo do ponto, do primeiro buraquinho do botão. Passei uma vez. Agora, eu vou entrar e vou sair do outro lado, como aqui é a aba, eu tenho que me preocupar onde eu vou sair. Então, eu vou sair em algum canto, ó, que a linha não fique aparente. Opa! Que a linha não fique aparente. Então, eu saio entre um fio e outro. E puxo. Agora, eu vou voltar bem próximo, também com cuidado pra linha não ficar aparecendo aqui. Volto e já saio dentro do buraquinho.
Como essa linha pés-ponto, ela é grossa e resistente, eu não preciso fazer vários pontos, o que facilita, né? Se você vai estar trabalhando com a linha mais fina, você pode dar mais um pontinho para ficar mais seguro. Então, fixei bem aqui o primeiro buraquinho, eu vou passar pro próximo. Então, eu vou passar por aqui, por fora, vou passando por dentro do crochê, até sair próximo do próximo buraquinho. Sai próximo aqui, vou entrar de baixo pra cima. E novamente, ó, venho por fora, entro no crochê e saio em algum canto discreto lá por fora. Puxei e volto fazendo um pontinho. Volto por dentro. Agora, vou passar pro buraquinho de baixo. E repito, eu tô fazendo um pontinho só, porque essa linha, ela é resistente, eu não tenho necessidade de fazer vários pontos. Mesmo processo. Entro de baixo pra cima, volto pelo crochê, saio lá fora. Ó, perceba que eu tô passando abaixo do fio que tá por cima. Volto pelo mesmo canto e saio dentro do meu buraquinho aqui. E agora, novamente, eu vou fazer no último. Passo aqui por dentro do crochê para chegar no próximo. E repito o mesmo processo. Agora, no último, eu vou passar por dentro do crochê, sair aqui, em algum canto, por baixo do ponto, e vou arrematar o meu fio. E o que eu sempre faço? Eu posiciono a minha mão aqui por cima, giro, entro com a agulha nesse elo que eu criei, aí vou segurar aqui, ó. Lá onde o fiozinho tá saindo, eu pressiono aqui. Pro nozinho ficar lá no cantinho. Repito isso umas 3 vezes. Aí, novamente, eu seguro a linha aqui, perto onde o nozinho tá saindo. Pro próximo ficar em cima dele. Fazer mais uma, fiz 4 vezes. Eu vou fazer de 3 a 4 vezes. Aí, o nozinho, ele vai ficar, ó, bem gordinho. Aí, agora é só passar por baixo aqui dos pontos. E cortar. Sempre uso essa técnica pra costurar os meus botões. Sempre com linha pés-ponto. Aí, pronto. Agora, eu tô com o daqui pronto. Tô com o daqui preso, eu pego a outra parte, e vou marcar o local do outro lado. E como eu falei, ó, não faz isso. Deixa assim a alça deitada, ajeita aqui a bolsa, e vai levemente, ó, respeitar a direção dele. Ele tá encostadinho aqui, na alça, pronto. Eu sei que esse é o local certo. Posicionei aqui. Vou com cuidado aqui tirar o meu botão, desgrudar do outro lado. Sei que aqui é o local dele. Vou costurar, fazendo o mesmo processo que eu fiz aqui. Prendi esse, aí eu vou prender o outro aqui, usando a mesma técnica. Certo? Então, vou unir todos e volto com ela finalizada. Pronto, botões presos, ó, na aba, na base.
e aqui dentro. Agora eu vou fechar. Passo o fecho aqui. Pronto. Agora só tá faltando eu colocar a minha etiqueta e o tassel pra finalizar 100%. Então, vou colocar minha etiqueta em metal, escolhi no prata. Vou colocar ela aqui mesmo no meu fecho. Só que eu prendi o botão aqui, né? Então, vou precisar colocar ela bem aqui embaixo. Centralizar bem aqui. Essa etiqueta é da Arena Metais, tá? São plaquinhas em metal. Lá no site da Arena tem no prata, dourado, ônix e ouro velho. Tem 4 opções de banho. Então, eu vou encaixar aqui, ó. Como eu coloquei o botão aqui no cantinho, ela ficou bem rente o botão. O certo seria eu ter colocado ela antes de costurar o botão, já que era o botão de costura. Mas vai dar certo. Ó, eu vou pegar as garrinhas dela e vou virar pra fora. O fio aqui próximo eu vou afastar um pouquinho, pra que ele fique por cima da garra depois, pra esconder. Eu vou virar pra fora. Aí, passo o fiozinho por cima. E aqui desse lado a mesma coisa. Puxo o fio. Vou virar pra fora. E passo o fiozinho por cima. Ó, fica bem discreto aqui. Não tá atrapalhando meu botão. Pronto, a etiqueta colocada. Olha como dá uma vida na etiqueta. E agora, o charme final. O Tassel Baby, que super casou as cores, né, com essas cores do fio. Eu vou posicionar ele aqui, no cantinho. Pronto, bolsa rosana 100% finalizada. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Ou me chama lá no WhatsApp ou Instagram. E eu quero ver que cor que você fez a sua rosana. Se você usou essa alça, se você usou outro tipo de alça, se você deu o seu toque especial. Quero ver. Me marca lá no Instagram. Beijo e tchau, até as próximas aulas.